Que... Pé de jacarandá, uma vez em Dolelê, pé de feijão, nasceu por ele mesmo. Caminha, Chique, Chique, Chique. Eu não sei porque as pessoas ficam ah, essa frescura de defender essas mulheres que ah, dentro do seu livre-arbítrio, já velhas, algumas mentindo a idade, falando que é menos do que são, aceitando o convite de se encontrar com esses homens, né? Overseas ou no estrangeiro, e depois ficam chorando, crying wolf, chorando, se lastimando. Eu tenho mais razões para me lastimar e chorar, mas ninguém vai me ver chorar facilmente, porque eu não sou egoísta e eu nem sei chorar, na verdade. As minhas lágrimas já secaram. Se eu chorar é para mim mesma, eu não preciso vir online chorar lágrimas de crocodilo, quando eu também tenho culpa no drama que eu criei para mim, né? Quer dizer, quando você é jovem e alguém te engana é uma coisa, porque você foi aliciada, você foi usada. Quando você é jovem demais, né? Abaixo de 21, 22, por aí, até 22 anos, mas depois dessa idade, 24 acima, eu acho que você já deve mais ou menos saber o que estão a fazer. Então não pode culpar Maica, não pode culpar João ou ninguém mais. Por seu livre-arbítrio, por sua própria escolha. E isso é o caso dessas mulheres. Várias aí no Brasil ou em outros lugares que dentro da própria vontade, que dentro de suas próprias vontades aceitam, consentem em ir se encontrar com homens estrangeiros. E depois ficam chorando, falando que é a culpa dele, que foi aliciada. Vamos, mulher, tu já és velha, tu já sabes o que fazes. Tu não tens 16, 17 ou mesmo 18, 19 anos. Tu mesma fosse porque tu quiseste, porque tu queria se encontrar com o cara, entendeu? Elas não querem saber do país, fica mentindo, dizendo, oh, eu queria ir, porque, e depois eu não pretendia, não pretendo deixar o Brasil, não pretendia deixar o Brasil, eu pretendia voltar. Mentira, elas queriam aplicar o golpe na Europa para ver se tirava algum dinheiro dos trouxas lá. E depois fica dizendo, eu queria levar os meus filhos, trazer os meus filhos, quer dizer, trazer os meninos para a Europa, os filhos dela depois.
Então, se ela quer voltar para o Brasil, como é que ela diz que entendia, que pretendia trazer os filhos para Portugal? Eu não entendo. Vai entender a cabeça dessas mulheres, né? Ah, as mulheres que não podem viver sem machos, as mulheres que por livre e espontânea vontade saem de seus países já velhas, mãe. Quando você não tem filho, você não é mãe ainda, você não tem filho, você é jovem, uma menina inexperiente. Aí, principalmente naquele tempo, né, antes da internet, que foi o meu caso. Eu vou fazer 57 anos, mas ainda estou jovem, preservada, maravilhosa, linda, bela. Não belíssima, mas bonitinha para a minha idade cronológica. Então, no meu caso, né, esse otário ali, ele conheceu através de uma amiga que hoje se encontra casada pela segunda vez com um americano. Primeiro casou-se com um holandês, depois com um americano. Ela quem me apresentou a esse cara. Apresentou-me a ele, a esse asiático, um bicho já velho, aparentando ter menos, e eu caí. Falou que tinha uns 22 anos na época, e na verdade tinha mais do que isso. Quando eu conheci ele tinha 28. Depois, quando eu vi no certidão de casamento, ele era 30 quando a gente se casou. Então, passou 2 anos, ele voltou assim, voltava do nada, depois de 2 anos. 81, a gente se encontrou duas vezes apenas, depois ficou apenas sendo assim, amigos por PayPal, que era carta, por carta, cartão postal, etc. Depois disso, do nada ele deixou de escrever. Tudo bem, eu também nem ligava. Eu queria continuar minha vida no Brasil, estudando para arrumar um bom emprego. Né? Eu queria fazer informática naquele tempo, IBM. Eu vim para São Paulo com as minhas irmãs mais velhas para arrumar um curso lá em São Paulo, a IBM, porque no Recife talvez tinha, mas eu não sabia onde. Tinha mais curso de enfermagem, patologia clínica, que eu também queria, mas eu tinha que estudar mais para isso, né? E eu estava me preparando, se não fosse por ele, eu já tinha pegado todos esses cursos aí. Se eu pudesse pagar, eu pagava tudo de uma vez. Enfermagem, patologia clínica, informática, etc. Mas por causa desse infeliz, e eu digo por causa dele porque eu ainda era jovem. Eu tinha 17 anos ainda, conheci ele com 16 anos de idade. Então depois ele voltou do nada, ele voltava do nada em janeiro de 83, né? Para preparar o caminho para me tirar do Brasil, tirar o meu sossego. Então, como é que eles fazem para conquistar a família dessa menina? Ele dá bombom para a mãe, traz flores para a mãe dela, como ele fazia. Ele cativa a mãe dela, cativa as irmãs mais velhas, entende? Depois que ele pega a menina, bye bye, não mais vai vê-la. Então era isso que ele fazia, ele fez comigo. Aí, mas a minha mãe sempre me dizia, menina, não vai não, você pode arrumar coisa melhor por aqui. Ela estava certa, Mas eu falei pra ela, mãe, ele falou que eu podia voltar, que eu volto, porque eu falei pra ele perguntou assim, você quer ir para viajar comigo, para conhecer o meu país? Aí eu falei, quero, porque eu queria viajar para o exterior, nunca fui, só viajei pelo Brasil, então eu queria. Ele falou, então eu vou providenciar as passagens e a gente você vai conhecer os meus pais, a minha família. Falei, ok. Eu falei, mas você pode voltar? Pode voltar, quando você quiser voltar, pode voltar. Então isso foi o acordo. Entretanto, quando a gente foi fazer o passaporte, não foi no Recife, a gente pegou um ônibus, foi para São Paulo,
foi procurar fazer o passaporte lá e o juiz falou: ah, essa menina não sai daqui sem ser casada. Ela não pode porque é de menor, para evitar tráfico de menores. Aí ele falou, o encarregador, né, que era seu Fernando, falou assim: então, você não tem a sua irmã aqui? Vai procurar a tua irmã. Eu procurei a irmã mais velha. Ela falou: não, ela fez um escândalo, falou que eu era louca, que eu não deveria seguir esses povos, que eu não deveria jamais aceitar, e que ela não queria se responsabilizar por mim. E ela estava certa, ela tinha 32 anos, casada com 4 filhos, em São Paulo. Vivia muito bem em Pinheiros, na rua Honorato Faustino, ali em Pinheiros, Alto do Pinheiro, São Paulo. Ela falou: você não vai, se depender de mim, você não vai. Aí eu fiquei assim, chata, né, Ingrid, quer dizer, com raiva dela, porque eu falei: só você pode viajar. Ela falou: mas eu viajei com meu marido. Eu falei: mas ele também poderia ser meu marido, mas não que eu queira, mas eu quero ir apenas para ver e voltar. Ela: menina, você não pôs esse cara, menina. Eu falei: eu conheço por 2 anos, não é o bastante, não é o bastante. Aí eu falei: eu vou ver como é que vai ficar. Aí eu fui embora, eu saí da casa dela. Aí depois ele já tinha comprado, nessas alturas já tinha comprado as passagens, né? Mas estava esperando, porque o juiz estava esperando a assinatura de uma das minhas irmãs. Aí uma das minhas irmãs, a outra, a quarta mais velha que morreu em 2019, ela assinou para mim. Assinou e ele também assinou para mim, para ser responsável. Então foi assim que veio. Eu vim para cá em agosto de 2000, já faz 39 anos. Vim para cá em agosto, por isso que eu detesto esse mês de agosto, odeio. Então ele voltou para o Brasil em janeiro, ele voltava em fevereiro para trabalhar, dessa vez no Golfo das Arábias. E eu fui para lá em agosto, eu não sei bem a data, tá lá no meu passaporte. Foi em agosto de 1983. Aí foi um rush, uma correria para me casar logo lá, sabe? Pra mim eu achava aquilo normal, mas agora eu entendo que eles queriam me prender aqui. Foi uma correria para a mãe fazendo os convites, distribuindo convite, chamando as vizinhas para me ver, isso e aquilo. No começo foi tudo bem, correndo para me converter ao Islã, entendeu? E quando chegou a hora deles querer que eu usasse aquelas vestes islâmicas, a Malaya, Jambajucuron, foi aí que tudo começou. Eu não quis, eu recusei-me, eu fiquei muito fula de raiva porque eu não gosto dessas mortalhas. O meu traje foi sempre simples, né? Tipo boy, tamboy mesmo. A mãe dele estava preparando já os vestidos, os vestes de costume deles, islâmico. Aí eu falei: não, não quero, não quero. Eu não quero isso. Não, mas tem que usar aqui assim. Não, eu não quero. Aí eu falei: eu quero voltar, eu quero voltar. Ah, eu não vou comprar passagem para você, porque já fazemos o arranjamento do casamento, já tá assim a caminho, e a minha mãe já distribuiu os convites para os parentes, que era muito, era mais de 50 deles, os parentes, né, os parentes da velha, o parente do velho. Meu avô já vem da Indonésia para consagrar a cerimônia, e você vai ficar aqui, e se você quiser, você vai ter que pedir a sua família. Como é que eu iria pedir quando a minha irmã falou que se alguma coisa acontecesse comigo, ela não se responsabilizaria, e a minha mãe não tinha condições de enviar o ticket, que era muito caro naquela época, muito, até mais do que hoje em dia, muito caro.
Eram uns US$ 2.000 naquele tempo, na década dos 80. Então eu fiquei perdida, não sabia o que fazer. Fui forçada a casar com esse miserável e ficar aqui. E quando eu vi, eu estava grávida. Chegou um tempo que eu estava com depressão demais, postparto, e ele veio me abusar, porque eu saí com a menina sem o consentimento dele. Saí com os meninos porque estava fazendo. Criança não estava fazendo nada, estava apenas brincando. Uh, e antigonizou, quer dizer, antigonizou as belezas lá, e eles não gostavam daquilo, dizia que o menino estava fazendo bagunça. E por que aceitar o menino lá? O maldito aqui, ele queria alugar uma casa naquele tempo, US$ 500. E a velha falou que não, que aquele dinheiro desse para ela, porque ela tinha outros filhos, alguns mais, 3 mais novos do que eu, só 3 anos, 1 ano mais novinho que eu, e o resto era tudo mais velho do que eu. E ela tinha os filhos para pôr no colégio ainda, ela só pensava nos filhos e não pensava que ela estava a escravizar uma menina ainda jovem, entendeu? Uma adolescente. Aí eu surtei, eu comecei a quebrar as coisas dentro da casa dele. E ele falou, essa mulher é louca, isso e aquilo. Eu falei, louca, miserável, você não quer me dar o dinheiro para eu voltar, né? Você falou na cara da minha mãe que você ia deixar eu voltar. E agora você está voltando atrás com suas palavras, você não é um homem. Aí ele veio me abusar, e eu dei um soco na cara dele. Ele falou assim, você só trouxe mesmo seu corpo. Aqui eu falei, o quê? Pá, na cara dele. Deu um soco na cara dele na frente do pai. E ele veio me agredir novamente. Eu peguei a mão dele, joguei ele down. Eu era muito forte, eu tinha uma força de 2 homens, sem brincadeira alguma. E era meu irmão que estava atuando em mim. Meu irmão que já tinha morrido, ele sempre me seguia. Eu sei disso, que ele veio depois e me falou isso. Ele estava me protegendo. Meu irmão Cláudio estava me protegendo. Ele havia morrido fazia 10 anos antes, aos 21 anos de idade. Então, eu dei um soco nele, ele caiu na cama. A irmã dele veio. Menina, não faz isso, mulher não pode bater no homem. Eu faço isso, não é um homem, isso é uma bicha. O seu irmão é um bicha, é um viado gay, ele é um gay, ele não é um homem. Isso não é um homem. E ele gosta de se forçar em mim, eu não quero nada com ele, e ele fica querendo um sexo à força comigo. Aí o pai dele deu um tapa na cara dele, ele quis bater também no pai dele, por causa de mim. O pai dele disse, deixa, não faça isso com as meninas. Deu um soco na cara, deu um tapa. Aí ele quis brigar, velho safado. Aí eu me senti mal, eu pedi desculpa ao pai dele. Eu falei, me perdoe, mas é que eu quero voltar. Ele falou, mas minha filha, você já tá aqui, aí você já casou, você vai ter que ter paciência. Eu disse, não, eu não quero ter paciência. Aí o pai dele, leva a menina embora. Eles não queriam, ele e a velha do signo de Câncer, o pai era o signo de Capricórnio. Esse maldito aí é Libra e Aquários. A velha é Leão e é de Câncer e Leão. Velha egoísta, só pensa em si. Era a velha que estava sempre por trás, falando para não arrumar outra casa para morar. Eu tive que ficar lá, foi 6 anos. Eu mandei uma carta para a embaixada, não sei se responderam. Se responderam, eles extraviaram a carta da embaixada já para não me ajudar, entendeu? Queriam me forçar ao Islã, queriam me forçar a rezar, a fazer tudo que... Sabe o que é? É uns psicopatas que querem que você seja o que eles querem que você seja, mesmo contra a tua vontade. É uns escravagistas miseráveis. E o pior, que eu não tinha ninguém para me ajudar, ninguém. E ao mesmo tempo
eu não queria prejudicar minha mãe, não queria pedir ajuda também a ninguém. E eu falava para ela que eu estava não muito bem, mas que eu estava indo, né? Estava indo e que ela não se preocupasse comigo. E a minha mãe estava preocupada, lógico, está muito preocupada comigo, muito mesmo. Ela estava com um ar de louco, né? Porque eu era mais nova de todas, mais nova de todos em casa, a caçula, e ela sentiu muito em me perder. E ela não gostou desse homem. Desde que ela viu ele, ela não gostou dele, desse asiático. E para você ver, isso é um caso à parte, né? Isso é um caso à parte. Eu consenti sim, eu consenti, mas eu estava minhas faculdades certas, na minha consciência. Não, eu não estava, por ser uma adolescente, por ser ludibriada, por ser enganada por alguém mais velho do que eu, por um pilantra mafioso corrupto asiático. É um pilantra, um cafajeste asiático. Ah, eu sei que aí no Brasil tá cheio assim, ó, de pilantra assim, do mesma linhagem dele, da mesma linhagem de índios asiáticos, entendeu? E as pestes do brasileiro também só ajuda, ou tem que ser a pele negra para ajudar, né? Tem que ter a pele negra, uns pobrezinhos. Mesmo que eles sejam malandro, eles adoram deixar tudo para lá no Brasil, família, mãe, filho, são as mulheres já velhas, safadas, que não tem vergonha na cara, já velhas, aceitam a, o convite desses machos, o convite para vir, e ainda depois ficam falando que é tráfico de pessoas. Não é tráfico, não é tráfico, porque você já sabe, se você tem a internet para comunicar-se com o homem, você também tem a internet para saber o que está acontecendo aqui. No meu tempo ninguém me falava, só minha irmã. Mas ela não falava porque, para mim, ela estava sendo egoísta, porque ela não queria que eu viajasse. Na minha cabeça eu estava pensando assim, eu quero viajar, eu quero conhecer outro lugar e voltar, eu não quero ficar lá. Não é a minha intenção, nunca foi minha intenção de ficar por aqui, nunca. Tanto porque eu morava numa chácara, num sítio muito grande, muito fresco, não tinha esse calor que tem aqui. Era um lugar verde, maravilhoso, lindo, no Recife, ali na Brenan, Francisco Brenan, na rua Barão de Muribeca, 172. E eu não precisava vir para cá, eu não precisava vir para cá. Um lugar pequeno, mais pobretão, com esse pobretão. Eu falei, João, você é fudido, cara. Você é fudido, eu vim aqui apenas para conhecer e você, eu deixei um lugar melhor. Ah, então vai embora, me dê o dinheiro. Ah, peça a sua, quem quer que for, a sua família. Eu falei, elas não foram elas que me trouxeram para cá. Foi você, e você vai resolver esse problema, porque o problema é nosso, é mais seu do que meu, porque eu era jovem. Por que você não me tirou quando eu era mais velha? Ah? Por quê? Porque vocês asiáticos só querem meninas jovens para enganar, não é? Pedófilos, nojento pedófilo, covarde, não tem, vocês não têm maturidade, mesmo que vocês ficam velhos, só envelhece mesmo o cabelo todo branco e a cara velha, feia, mas a mentalidade continua de um retardado, totalmente retrogrado. Eu falei para ele, não é o problema da minha família, é o seu problema, ok? É o seu problema, porque você trouxe uma menina, você trouxe uma menina ainda jovem, e você não me encontrou na rua. Lembre-se disso, você tirou da casa da minha mãe. Eu estava estudando e já estava com trabalho na mão. Já tinha um trabalho prometido para mim em uma agência lá na Rua da Solidade. Que me mandaram, eu mandei o meu currículo, eles mandaram a carta falando para eu ir lá para a entrevista. Foi justamente quando ele apareceu para me tirar de lá. Ok? Eu tinha um trabalho já garantido, trabalho perto do banco lá. Eu já tinha o meu estudo, esse miserável me tirou de lá.
para destruir a minha vida e os meus prospectos de um futuro melhor. Uma menina branca, bonita, né? Não merecia isto. Não que negros também merecem isto, mas pelo menos quando é negro, todo mundo, porque é negro, isso e aquilo, coitadinho, vamos ajudar. A maior hipocrisia, isso é o maldito brasileiro. Isso é um maldito brasileiro. Hey, hello, Américas não é África, América não é Ásia. E até essas pessoas aí que vocês chamam de índios são da Ásia. Sabia? Eu já sabia disso desde os anos 80, quando eu vim pra cá, que eu olhei a cara desses povos. A minha lembrança, a minha memória veio do passado e eu falei, ei, é isto, é sim. Esses povos são os índios. Os índios são esses povos. E veio a memória toda de volta. Foi aí que eu soube antes dos cientistas, que eles vinham da Ásia e da África, ok? E para o idiota aí, o gaúcho aí, que acha que Paraíba e o Nordeste é perto da África, por quê? Porque os Anunnakis fizeram uma catástrofe geográfica, como sempre houve, e os pratos tectônicos se moveram, e ainda está acontecendo agora, se moveram e os continentes começaram a se juntar depois da Pangeia, ok? Depois da Pangeia, do tempo da Pangeia, os pratos tectônicos se juntaram, os continentes se juntaram um com o outro, mas eram separados. Europa era Europa, Ásia era bem para cima, que era Luméria, Suméria e a Luméria, e depois vinha a Europa e as Américas, que era bem perto uma da outra, bem encostada, nada de África. África era mais para fora, já perto da Ásia, ok? Depois que eles juntaram, depois que a Pangeia acabou, eles juntaram um pouco a África com as Américas, e depois ela saiu novamente, teve outras forças de aliens que vieram e separaram novamente, dividiram-se novamente, entendeu? Mas desde o começo, dos primórdios da origem, foi que a África sempre foi separada das Américas. As Américas eram Atlântidas. Não tinha nada de África. África era outro império. Era perto da Suméria, que ficava aqui no Oceano Pacífico. Ok? Suméria era ali perto da Turquia. Ficava perto da Turquia. Turquia era antes mais Europa, depois ficou perto do Oriente Médio e África, e depois se separou um pouco também. Mas antigamente, no tempo da Pangeia, não existia esse negócio de Américas, de Europa, de África, era tudo junto. Tudo junto. Era Pangeia, era outros povos. Não existia o Homo sapiens, né? Não existia Homo sapiens, assim como a gente. Era outro tipo de gente de terceira, de quarta dimensão, um pouco diferente, mais sutil, mais sublime. Então, quando essas mulheres, para fazer repercussões e, como se diz, ter repercussões e atenção, fica com essa frescura, porque é vítima isso e aquilo. Que vítima que nada, Dona Maria. A senhora já é velha, com 40 e poucos anos para fazer caridade, que aquela cara ali já parece uns 57, 56. Eu vou fazer 56. Tenho esse rostinho ainda jovem. Imagina uma mulher daquela, velha, com rugas aqui, rugas, né? Rugas e o rosto já todo caído. E eu não faço plástica, não coloco make-up,
make-up, nada, é tudo natural, natural beauty, né? Não faço botox, nada, 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 nada. Totalmente simples e natural, all natural. Não é como essas mulheres que estão jovens e velhas e ainda não ficam chorando, chorando e não assuma a sua parte de responsabilidade em suas escolhas já conscientes. Porque como eu falei, que se você tem a internet para se comunicar com machos, você também deve ter a internet para se conectar com as notícias, o que está se passando por aqui fora. E se você não conseguiu nada em seu país, aqui fora é que você jamais irá conseguir. Entendeu? Aqui é uma fundição. Não pensa que gringo, de nada dá não. Gringos são floridos. Gringos são floridos. Mas o que você quer é um chá, né, de picanha, aí é outra história. Aí fala a verdade, né? Você está atrás de macho, de pendulum, né? Do pendulum falos. Você não está atrás de dinheiro. No meu caso, eu estava atrás de uma aventura. Era tipo chegar, conhecer, tirar foto, picture, trazer de volta para minha casa no Nordeste, na casa da minha mãe, né? E mostrar para todo mundo como era a Ásia, como eram outros lugares. Esse era o meu plano. O meu plano não era de ficar como essas outras mulheres. Eu jamais quis casar, eu não quis casar. Casamento por casamento, ó, no Brasil tava cheio, cheio de macho atrás de mim. Imagina como eu deveria ser bonitinha naquele tempo, né? Bem novinha. Né? O que não faltava era macho atrás de mim, cheio, cheio. Que eu até fazia inveja às mulheres feias lá dos cursos onde eu andava, né? Do curso da escola, elas tinham as rinchas comigo. Porque eu não tô falando das meninas não, das meninas eram minhas colegas. Todo tipo étnico, mas eram as outras mais velhas que trabalhavam lá na escola ou qualquer coisa, né? Tinha sempre inveja e rincha com a gente, comigo. Eu sempre fui invejada porque eu não sei, eu acho que eu tenho uma estrela em algum lugar da testa que repele os inimigos, gente ruim. Então, eu realmente eu não tenho pena se vocês fazem aquelas noticinhas lá, aqueles draminhas lá, falando que as mulheres são aliciadas, aliciadas, vítimas, traficadas. Não vai me convencer, eu não vou chorar uma lágrima para elas. Sabe por quê? Porque as vítimas, geralmente elas conservam aquela mágoa para si. Elas não vão esperar para chegar em público para chorar lágrima de crocodilo, não. Elas guardam para si, entendeu? Elas choram sozinhas. Elas não precisam vir a público para se mostrar. Isto é chamado de teatrinho. Isto é fake. Isto são pessoas fake, são atrizes e atores que choram em público. Eu choro quando eu vejo uma pessoa morta, entendeu? Uma pessoa morta. No outro dia eu vi um homem ali, o corpo, eu quase que eu chorei dentro, mas eu não demonstrei, eu chorei. Porque não era eu, era outra pessoa. Eu tenho empatia, né, com as outras pessoas, mas não é pra mim. Eu posso aguentar isso, eu tenho fibra, eu sou feita de ferro e rocha. E nada que vem para me atingir, vai me abalar. Os inimigos que acham que vai me colocar para baixo, nunca vão conseguir. Boa sorte
Boa sorte nessa jornada, dessa tentativa inútil, que jamais vão conseguir. Entenderam? Então, quando você vê essas mulheres chorando, né? Lá do porque coitadinha de mim, mulher ou homem. O psicopata, eles adoram atuar na frente das pessoas. Adoram. Eles mentem muito. Eles adoram atuar e fingir ser os pobres, coitadinhos, quando eles não são. Existem as vítimas e existem os narcisistas. Ok? E quando o homem veio, quando o Senhor veio para se pronunciar e falou que o que ela estava a falar era mentira, que ela não foi coagida a mentir na frente do público, porque se uma pessoa coage você e força você a falar o que você não quer em público, você tem duas alternativas. Ou você se cala, ou você grita a verdade. E esse cara aqui tá me prendendo contra a minha vontade. Claro que existem pessoas que vão chamar a polícia. Pelo menos não na Ásia, né? Mas lá fora, aí fora sim, no Ocidente, tem pessoas que vão chamar a polícia para você. Mas você vê que a mulher estava alegre. Olha, eu vou casar com ele, eu gosto dele. Entendeu? Isso já, ela já se entregou naquela hora, já se entregou, ela ficou toda sim, sem jeito, mas ao mesmo tempo ela tentou ainda se manter aquela posição de mentira e de vítima. Como uma psicopata, ela se recompôs muito depressa, né? Quando o homem falou que ela estava a mentir, que ele não estava prendendo ela, que ela veio apenas para companhia, para acompanhá-lo. O problema com essas mulheres é que elas levam uns pontapé no backside delas, né, no furico delas, e elas depois saem falando cry wolf. Elas saem culpando o cara, entendeu? Quando é a culpa delas mesmo de se manter naquele relacionamento. O que ela poderia fazer era obrigar o marmanjo lá a dar o ticket dela de volta, né? A dar a passagem dela de volta. Ela tem o direito disto. Ela estava com todo o direito do mundo de ter esse ticket de volta, entendeu? Uma passagem de volta. E ela poderia até ir para a polícia e reclamar, mas ela não fez. Só na última hora que ela fez, quando já estava tudo acabado, quando o relacionamento já foi para o brejo, né? Foi para o fundo do poço, ela viu que não podia mais recompor aquele relacionamento, começou a chorar, ia se debater, se debater. Mas enquanto isso ela estava como uma galinha solta, alegre, tirando fotos com ele, se mostrando nas redes sociais, fazendo biquinho, né? Uma mulher, vocês jamais iriam me encontrar eu com esses asiáticos aqui, alegre, dando beijinho, oh darling, e vindo aqui falar mal deles, jamais. Porque para mim eu sou eu mesma, eu não gosto de ser falsa, eu não gosto, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que te alisa e depois por trás mete o pau. Eu não sou assim, eu não gosto. Eu evito isto. Eu nunca abracei esse cara que eu casei no Brasil e aqui, mas nunca abracei um homem, eu nunca peguei na mão dele. Eu não sabia o que era isso, porque eu sou distante, né? Eu gosto de manter sempre meu espaço e também dou a liberdade para ele e o espaço para ele. Fica no teu quadrado que eu fico na minha, isso é o meu morto, né? Mas os asiáticos não são assim, eles são pegajosos, como um chiclete, como algumas brasileiras, e eu não gosto disso. Eu sou tipo assim, afastada. É como a Covid, mantenha a distância de 100 metros, entendeu?
Nas ruas também, você não quer andar perto de mim, ok? Você anda atrás e eu ando na frente. Tudo bem pra mim. Tá ok. Entendeu? Eu não sou esse negócio de sair nas redes sociais com um cara beijando, depois, né, chegar aqui na internet e sentar o pau nele, dizer, oh, eu nunca gostei dele, eu estava contra a minha vontade. Minha filha, você não aparentou estar contra a sua vontade, não pelas fotos. E as aparências um pouco se enganam, e o olhar também se engana. Não pode enganar, entendeu? Porque quando a pessoa está miserável, você pode ver no olhar da pessoa que é assim, né? Assim, ou não, a mulher estava super alegre, elas estão sempre alegres nas fotos, né? E vem depois falar contra a pessoa, vem depor já com outra caindo só lágrima de crocodilo. Elas, o psicopata tem lágrima, né? Quando ele precisa atuar, de repente mina a água da testa e sai pelos olhos do psicopata. Eles são sempre assim, né? Que eles querem atuar bem, muito bem, na frente das câmeras. E os otários aí acreditam porque querem sensação, aí ficam ah, balançando, né, as cordas e se conceptuando com todas as farsas e as mentiras, né? Só culpando, né, esses caras. Quando é menina, cadê as meninas jovens? Eu não vejo nenhuma menina jovem. Cadê a menina de 20 anos? Cadê as meninas de 18 anos? Cadê as meninas de 17 anos? Eu não vejo nenhuma. Por que só a coroa? Só mulheres já velhas, mãe, avós. Camão, Dona Maria, vá procurar seu lugar, vá procurar uma trouxa de roupa, vá procurar um prato para lavar, vá procurar um trabalho lá fora. Pelo amor de Deus, fica atrás de macho e depois arruma casinho aí, só para se parecer, querer sempre ser a, a vítima, né? De vítima não tem nada. Existe o vilão e existe a vítima de verdade. Mas irá haver, como se fala, pré-requisitos para aquele individual ter o mérito de ser chamado de vítima. Ela tem que ser, tinha ter sido que ser jovem, adolescente, muitos anos atrás, quando não existia nem a internet ainda, antes da era da internet, e ela tem que ser muito vulnerável realmente, né? Ser uma menina do vilarejo bem afastado, uma menina realmente inocente, qualquer outra pessoa inocente, independente do gênero sexual, né? E existe as falsas vítimas. Qual o perfil delas? Já velhas, têm internet para se comunicar com homens, já sabem o que fazem, vão porque querem sexo. Para falar a verdade, elas querem sexo. Tudo que elas querem é sexo e macho, para se mostrar nas redes sociais, para dizer que podem arrumar um macho, entendeu? E os brasileiros também, antes de falar desses homens da Europa, eu quero que vocês olhem para vocês no espelho, na câmera, como estou a me olhar agora, e tenham uma reflexão de como a maioria dos brasileiros são, antes de falar mal dos europeus, ok? E sejam mais justos para com as então chamadas vítimas, viu? Porque nem todo mundo são vítimas, não. Elas são chamadas as coplayers. Coplayers. Coplayers.
O que são as copleias? Aquelas que participam do jogo conscientemente. Elas sabem o que fazem, elas estão cientes do que elas estão fazendo, elas tomaram a decisão ciente, bem consciente, sabendo do que estavam a fazer. Elas não foram coagidas, porque elas já estão velhas, são mulheres já vividas, bem sambadas na praça, ok? E outra coisa que eu quero falar, uma mulher ou um homem, uma pessoa em geral, que realmente diz que tem trauma com o sexo oposto, elas não querem casar jamais, nem namorar. Elas ficam naquele cocum, elas criam um cocum ao redor dela, entendeu? Elas não querem nada com ninguém ou sexo oposto. Eu não tô falando sério, eu só precisa ir para terapia. É o negócio do brasileiro e do árabe lá. Terapia, terapia. Não, a terapia está dentro de tu, peste. Se tu não fumas, se tu não tomas drogas, se tu não tomas remédio, se tu não tomas álcool, tu já tá dentro da tua própria terapia natural, que quer dizer ser forte, entendeu? Ser forte. É como aquela árvore que a tempestade vem, saculeja, ela balança, mas ela nunca cai. Valeu? Aprendam, viu? Então, antes de falar mal dos outros, olhe para vocês também. Olhem para vocês. Veja suas vossas reflexões no espelho. Veja como vocês são como homens, como marido no Brasil, ok? Vocês não são muito diferentes desses nojentos aqui, não. E a pessoa que realmente tem trauma, fica como eu. Eu não quero mais nada com negócio de romance, desse negócio. Eu já tô saturada. E eu só tive um homem casado até agora. Só um homem. Em 39 anos, desde 83. Entendeu? Nunca troquei. Eu vejo mulher pulando, saltando aqui, saltando ali. Elas são como piruetas ou sei lá o que. São como cachorras em si, né? Que só vivem procurando um macho para se copular. A mulher diz, eu tenho trauma de macho. Deixa um agora, depois daqui não, nem pode passar até um dia, uma semana, ela já tá com outro. Ela e ele já tá com outro. Isso é vítima? Não, não é vítima, você foi a copréia. A vítima por si escolhe a não mais ter relacionamento com ninguém, porque você sabe que o melhor relacionamento que você tem é contigo. Você tem que se amar primeiro, você tem que saber ter um relacionamento consigo antes de você ter com o próximo. Se você não sabe ter um relacionamento contigo, você não pode oferecer nada ao próximo. Então aprendam, o relacionamento tem que acontecer com você primeiro. Depois que você ter o bastante para se oferecer, você vai poder dar ao próximo. Valeu? É assim. E eu não preciso de psicóloga ou psiquiatra não, porque eu mesma, esses dons estão dentro de mim. Eu sou uma boa psiquiatra, uma boa psicóloga, uma boa metafísica, uma boa cientista. Tudo em uma. Entendeu? Uma boa historiadora. Sou completa. Eu sou a Maria de todos os trades. Sou a Maria sabe tudo, Maria de todos os trades. De todas os conhecimentos e práticas. Quer dizer, não práticas aí de, né,
Esse negócio aí que eu tô fora desse negócio, essas paradas aí sem vergonhas de se encontrar com macho e tal, isso não rola não. No meu cardápio isso não rola. Mas quando trata-se de conhecimentos, eu já sou uma boa psiquiatra, uma boa psicóloga, uma boa metafísica, uma boa historiadora, tudo em um. E ela queria passar tempo do outro lado, né? Na Europa e não passou e fica se lastimando aí. Não é que ela sentiu falta dos filhos, é tudo falsidade. Ela tá chorando porque o romance acabou. O peito da vaca secou. Aí fica culpando só um lado. Ela não vê o lado dela também de participadora do drama. Não é nem drama, é apenas, sei lá, é uma palhaçada tudo isso. Tem que acabar essa frescura. Vem pra aqui fora. Primeiro requisito, vê se tu tem dinheiro. Não tem dinheiro, não vem. Segundo requisito, seja uma pessoa já mais velha, de 25 acima. Não venha quando muito, eu diria assim, 28 acima, né? Porque 28, 29, porque abaixo de 30 ainda não tá muito assim madura, não tem muitas experiências. Então, venha quando você está pronta e pronto para vir. Não venha assim de cara e venha com dinheiro, venha apenas para tua. Se não sabe lidar com as outras culturas, não venha para fora, não venha. Porque, principalmente aqui na Ásia, as pessoas não são como nós, são totalmente diferentes, totalmente. São as pessoas que vê alguém morrendo na rua, quase ninguém ajuda. Entendeu? Ninguém ajuda, ninguém quer ajudar, diz que é o problema do outro. Só depois que a pessoa morre é que eles chamam, porque tá, o corpo talvez esteja apodrecendo e pode prejudicá-los, né? Aí eles chamam. Senão eles não ligam, enquanto tá morrendo ninguém liga. Teve um caso aqui em que um senhorzinho já de idade, acho que de 80 anos por aí, estava atravessando a pista e foi, o carro bateu nele, ele morreu, ficou ali perto do asfalto, né, o corpo ali estirado. Aí vem uma senhora loira, australiana ou americana, eu não sei bem de onde ela era, mas não era asiática, lógico. Aí ela ficou lá velando o corpo e vendo se vinha alguma pessoa para pedir ajuda. Aí para um carro, né, perto dela. Aí ela pensou, um ajudante, finalmente uma pessoa para ajudar. Aí o desgraçado baixa baixa a janela do carro e pergunta: aquele relógio lá que ele tá usando é Rolex? É Rolex de ouro? Uau! Aí ela falou: vai embora daqui, get lost. Vai embora, não ajuda, vai embora. Aí ela ficou lá até a ambulância vir. Quando a ambulância veio, ela foi embora. Assim são as pessoas, muitas pessoas aqui. Então, se você não está preparado para esse choque cultural, não venham para cá. Não se atrevam a vir para cá. Senão vão quebrar a cara, entendeu? Ficarem traumatizados ou mesmo ficar desiludidos. E no caso dessas mulheres já velhas que não tem vergonha na cara, vão começar a culpar a outra parte, né? Mesmo sendo também culpa delas por serem já velhas e saber o que fazem e também poder voltar e não querer voltar. As outras que não podem voltar, então sinto muito, né? Vai ter que arrumar um jeito de sair de qualquer maneira.